O texto base é o que já foi lido, está no livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 20. Você pode deixar sua Bíblia aberta. Nós vamos estar compartilhando outros textos, mas o texto base é esse. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 ao 22. Vamos ler novamente. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falha alguma. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito no meio do teu povo, na tua igreja, nesta manhã. Continua, Senhor, a nos abençoar. Nos ajuda, Pai, a ouvir, a entender, a compreender, Senhor, a tua vontade em nossas vidas, nesta manhã, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Eu estava pensando nessa semana sobre a vida, sobre a nossa vida, como verdadeiros adoradores. E eu vi a história de dois homens. Jairo, que é relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e a vida de Jó. E as atitudes desses dois homens, a experiência de vida deles, vão nos ajudar a extrair algumas lições que podemos usar na nossa vida hoje, em pleno século 21. Duas semelhanças, ou melhor, algumas semelhanças que há na vida destes dois homens, nós podemos dizer, eram dois homens bem-sucedidos financeiramente, eram dois homens que tinham o respeito da família e da sociedade. Em resumo, eram dois homens que tinham uma vida maravilhosa. Mas algo aconteceu na vida deles que mudou a história de vida deles. No caso de Jairo, a sua filha ficou adoentada e uma doença de morte. No caso de Jó, ele perdeu todos os seus bens e a sua família e a sua saúde. Outra coisa semelhante entre esses dois homens é que eles não ficaram reclamando da vida. Eles foram em busca, no caso de Jairo, foi em busca de alguém que poderia resolver a situação dele. No caso de Jó, ele permaneceu na presença daquele que poderia, que pôde resolver a situação dele também. Todos nós estamos sujeitos às adversidades da vida. Jesus nos advertiu disso. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em momento algum, Jesus disse que nós estaríamos isentos de passar por situações adversas em nossas vidas. O importante que nós vamos ver na vida destes dois homens é que aqueles momentos difíceis que eles viveram não tiraram dele o prazer de estar na presença de Deus. Jairo se desesperou com a situação da filha dele. E ele tomou uma atitude. Ele foi ao encontro de Jesus. Jó, depois de receber aquela notícia de que havia perdido todos os seus bens e tinha perdido também os seus filhos, Jó também tomou uma atitude. Diz o texto no versículo 20 de Jó, capítulo 1. Então Jó se levantou. O que nós podemos aprender com isso? Trazendo para a nossa vida hoje,
Muitas vezes, quando algo difícil acontece conosco, muitas vezes nós podemos tomar decisões erradas. E a decisão mais errada que podemos tomar é nos afastarmos de Deus. É nos afastarmos da comunhão santa do povo de Deus. É nos entregarmos. O que não pode faltar na vida de um verdadeiro adorador, um coração quebrantado diante de Deus. Jairo, um homem importante, o texto diz em Marcos capítulo 5, versículo 22, que Jairo era um dos principais da sinagoga, um homem importante. Mas ele se aproxima de Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus, num ato de humildade, de humilhação diante de Deus. Continuando o texto de Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Era um costume da época agir dessa forma, rasgar as suas vestes, em uma demonstração de uma emoção muito forte pelo qual a pessoa estivesse passando, uma tristeza grande, um remorso, uma angústia, um sentimento muito forte. Então, na cultura deles, eles tinham esse hábito de demonstrar esse sentimento, rasgando as suas vestes. Raspou a cabeça, também era outro costume da época, dizendo que eles não eram dignos de nenhuma honra, de nenhuma glória. E lançou-se em terra. Um sentimento, uma atitude de humilhação, humilhação até o limite, até o pó. E adorou a Deus. Jó, diante daquela situação, ele não viu outra saída, a não ser tomar uma atitude e buscar aquele que poderia resolver a sua situação. Quando nós nos afastamos de Deus, do meio do povo de Deus por causa das dificuldades, nós nos tornamos presas fáceis. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele diz que o ladrão veio, senão somente para matar, para roubar e para destruir. No Evangelho de Marcos não fica tão claro, mas no livro de Jó, é claro, nós percebemos que o que estava acontecendo na vida dele era uma atitude do inimigo, uma atitude de Satanás tentando separar Jó de Deus. Eu creio também que essa doença de morte na filha de Jairo foi uma atitude de Satanás tentando afastar aquele homem de Jesus. O que tem acontecido nas nossas vidas? O que tem nos afastado de Deus e da comunhão do seu povo? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele começa aquele texto dizendo: sede sóbrios, sejam atentos, sejam espertos, vigiai. Satanás, o diabo, que é o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, à procura de alguém para tragar. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos da comunhão dos santos, nós nos tornamos um alvo fácil, uma presa fácil para o inimigo. Eu não sei que tipo de problema você está vivendo na sua vida, mas eu afirmo que não há lugar melhor para estar do que aos pés de Jesus, do que no meio da comunhão dos santos, no meio da igreja, louvando e adorando a Deus. Deus tem nos chamado para sermos seus verdadeiros adoradores. E o que não pode faltar na vida de um verdadeiro adorador é um coração quebrantado, um coração contrito na presença de Deus. O salmista, no Salmo 51, versículo 17, ele diz que Deus não despreza um coração contrito, um coração quebrantado.
Em outras traduções diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito diante dele. O que não pode faltar na vida de um verdadeiro adorador? Um coração contrito, um coração quebrantado. Também não pode faltar em nossa vida a fé, a confiança, o reconhecimento de que Deus está no controle da situação. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 35, Jesus e Jairo iam se aproximando da casa onde estava aquela menina, já morta. Então os criados de Jairo, as pessoas chegaram para ele e disseram: Jairo, não incomodas mais o mestre, tua filha já está morta. Jesus olha para Jairo e diz: não tenha medo, crê somente. E Jairo confiou de que Jesus estava no controle daquela situação. No caso de Jó, no versículo 21, ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. É o que nós conhecemos hoje, o que nós sabemos. Nós vimos ao mundo sem nada, e do mundo nada levaremos quando partirmos daqui. O Senhor deu e o Senhor tomou. Veja que a confiança de Jó, de que Deus estava no controle daquela situação. E eu pergunto para nós: um dia muitos de nós aqui entregamos a nossa vida para Jesus. Eu esperei ouvir um amém bem forte. Um dia, muitos de nós que estamos aqui hoje, nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por que tantos medos? Por que tememos tanto? Como foi essa nossa entrega para Jesus? No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o meio poderoso, o quase poderoso. É isso que ele diz, o todo poderoso. Nós entregamos a nossa vida nas mãos de um Deus todo poderoso, que tem controle de toda a situação. Por que nós tememos tanto? Porque diante das dificuldades, muitas vezes, embora nos entristeçamos, mas por que muitas vezes nós nos afastamos de Deus? Porque é que muitas vezes a primeira coisa que vem em nossa mente é nos afastarmos da comunhão dos santos. É como se nós não tivéssemos entregue a nossa vida nas mãos de um Deus todo-poderoso, que tem controle de toda a situação. Deus tem o controle de nossas vidas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, e às vezes nós precisamos tomar cuidado ao ouvir a voz de Deus através da sua palavra. O apóstolo Paulo diz: e sabemos, veja que Paulo não duvida, ele sabe, ele tem a certeza, e sabemos que todas as coisas, não são só as coisas boas, o apóstolo está dizendo todas as coisas, não são só aquelas maravilhosas, aquelas coisas agradáveis, todas as coisas contribuem. Em outras versões diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Adorar a Deus quando tudo está bem é maravilhoso e devemos fazer isso. Adorar a Deus quando as coisas estão difíceis e nós sabemos a razão delas estarem acontecendo em nossas vidas, porque são resultados de decisões erradas que tomamos. É difícil, mas é possível. Mas adorar a Deus quando nós estamos buscando fazer tudo certo e não entendemos muitas vezes as razões daquilo que está acontecendo na nossa vida, é um desafio. Às vezes as circunstâncias da vida
nos coloca em situações que olhamos para nós, para a vida que nós estamos buscando ter diante de Deus, e não compreendemos o porquê daquela situação. Jairo, numa situação difícil daquela, ele buscou a Jesus. Jó, diante daquela situação difícil, mesmo sem ele entender o porquê, ele permaneceu na presença de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, veja que coisa interessante, a fé do apóstolo Paulo. Tenho por certo, em nenhum momento Paulo, ele duvida do agir de Deus. Tenho por certo isto, que aquele que começou em vós uma boa obra, há de completá-la. Em outras versões tem, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. O apóstolo Paulo tinha a certeza de que Deus estava e está no controle de toda a situação. Deus está no controle da minha vida, da sua vida, porque um dia nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. Nós não podemos duvidar do agir de Deus e pensar que Deus por algum momento esteja longe, porque o muro que nos separava dele, como já foi bem abordado hoje, já não existe mais, porque ele foi derrubado na cruz, através de Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, ele vai cuidar da nossa vida. Mesmo diante das dificuldades que não entendemos o porquê, as razões por que estão acontecendo aquilo conosco, nós jamais podemos perder a fé, a confiança, o reconhecimento de que Deus está no controle daquela situação. Não podemos, não pode faltar em nossa vida como um verdadeiro adorador, um coração voltado para Deus, um coração quebrantado diante de Deus, que se prostra, que se humilha, que adora a um Deus verdadeiro, a um Deus maravilhoso. O que não pode faltar na vida de um verdadeiro adorador? Um coração contrito, um coração quebrantado diante de Deus. A fé, a confiança, o reconhecimento de que Deus está no controle de toda a situação, está no controle de nossa vida. Também não pode faltar um coração cheio de gratidão para Deus. No Evangelho de Marcos, não diz, mas se você ver no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 56, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, diz que os pais da menina se maravilharam com o que Jesus fez. E é muito bom nos alegrarmos quando Deus ouve, quando Deus atende às nossas orações, é maravilhoso. Mas voltando para o livro de Jó, no capítulo 1, na continuação do versículo 21, veja que depois que Jó usa aquelas expressões, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando o texto, diz que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falha alguma. Muitas vezes as adversidades da vida tendem a tirar de nós a alegria da adoração a Deus. E podemos, em algumas vezes, estar murmurando, estar reclamando das coisas. Agora imagine o que teria acontecido com a filha de Jairo, se diante daquela situação ele tivesse simplesmente se prostrado aos pés da cama e ficado ali triste, somente esperando acontecer o inevitável. Se ele não tivesse tomado uma atitude de buscar aquele que podia resolver a situação. Imagine o que teria acontecido na vida de Jó, se diante de todas aquelas adversidades ele tivesse simplesmente se entregue, se afastado de Deus, se afastado
da obra de Deus, das coisas de Deus. Se ele tivesse dado ouvido, inclusive à sua esposa, se ele tivesse dado ouvido aos seus amigos. É interessante que a visão humana, ela só vai até um determinado limite. Se nós olharmos pela visão humana a situação de Jó, o que nós poderíamos dizer daquele homem? Uma pessoa que tinha tudo na vida e de repente não tem mais nada. Na visão humana, Jó estava derrotado, inclusive para os próprios amigos dele. Ele estava em pecado. Ele não era mais ninguém. Mas se você ler o texto, o que está acontecendo na vida de Jó foi por causa que Satanás, o inimigo, ele desafiou a Deus em relação a Jó. Então, na visão humana, Jó era um derrotado. Mas a vitória de Jó estava no céu. Porque quando ele não pecou, quando ele continuou adorando a Deus, quando ele não atribuiu a Deus culpa alguma, mas ele confiou na providência de Deus, Deus estava sendo vitorioso naquele momento. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida hoje, mas eu sei que Deus está no controle da situação. E mesmo que nós não entendamos o porquê de certas coisas estarem acontecendo em nossa vida, mas Deus sabe. E que nós possamos permanecer firmes nesta situação, porque a nossa vitória não está neste mundo apenas. A nossa vitória maior já está no céu. Ela já foi paga na cruz. Deus já nos deu em Cristo Jesus toda a vitória. E a palavra de Deus diz que se Deus nos deu essa vitória, quando nós vivíamos separados de Deus, o que mais Deus não pode fazer por nós hoje, que nós fazemos parte de sua família.